YouTube, vamos falar sobre a série live action da Netflix de Yu Yu Hakusho. Ela foi lançada na Netflix e é uma adaptação japonesa, o que é um pouquinho interessante quando comparamos com algo, por exemplo, One Piece, que saiu no início desse ano, ou no caso, meio desse ano. Porque One Piece tinha uma questão interessante que era o orçamento e todo o marketing por trás, e dois, por ser uma série americana, eles tinham que alterar muitas coisas. Coisas que se perdem em tradução de anime para live action e de mídia japonesa para mídia americana. Yu Yu Hakusho não lida com esses problemas, então cria uma adaptação, vou dizer, interessante. Mas antes, só estabelecendo a minha história com Yu Yu Hakusho, esse foi o primeiro anime que eu assisti. Tipo, o primeiro anime que eu vi inteiro. Eu via no Cartoon, com certeza perdi alguns episódios e alguns plot points, mas eu me lembro de ver o último episódio e entender que tinha uma narrativa, tinha uma história, tinha arcos de personagem, quer dizer, com o entendimento da época de garoto de 6 anos de idade, mas vocês entenderam. Porém, como eu deixei implícito agora, foi papo de 20 anos atrás. Então, eu só não me lembro de nada. Tudo que eu sei é que eu gosto de Yu Yu Hakusho, mas eu não sei dizer o porquê ou do que. É nostalgia que eu não lembro nada, é isso. Com isso, algumas coisas que eu criticar aqui desse live action, talvez sejam críticas ao anime também, mas eu não tenho como lembrar. E outra coisa que vai ter spoiler aqui, porque não dá pra eu reclamar do que eu quero reclamar desse live action sem dar spoiler, beleza? Ok, pra quem não sabe, que tem muita gente jovem, qual que é a premissa de Yu Yu Hakusho? Tem esse brother aqui chamado Yusuke Urameshi, e ele morre, fim do anime, fim da história, acabou. Ele morre ao salvar uma criança de ser atropelada, só que olha só, ninguém esperava que ele ia fazer algo do tipo, nem os deuses do mundo dos mortos, não são deuses, mas você entendeu. Então ele deveria ir pro inferno porque ele é um babaca, mas nossa, essa ação foi tão boa que ele talvez deveria ir pro céu, então não dá pra saber, já sei, ele vai virar um detetive. Aí ele vira um detetive fantasma por um tempinho, e aí depois ele consegue o corpo de volta, e aí volta a vida, e aí vira um anime de porrada. O primeiro episódio live action é legal, eles apresentam essa premissa de uma maneira legal. Tipo, legal o suficiente, se faz sentido. O fato do personagem do Yusuke ser irado no anime é uma das poucas coisas que ficou presa na minha cabeça pra sempre. E eu acho que ele foi bem adaptado aqui nesse live action. Yusuke Urameshi é simplesmente um personagem bom. Ele tem esse aspecto de um personagem delinquente, valentão, agressivo, não trata ninguém muito bem, faz o que ele quiser, mas ele também claramente não gosta de injustiça e ele é uma pessoa boa no fundo. Ele não é um bully, ele é um bully que bate nos bullies, basicamente. Eu achei as cenas que apresentam isso logo nesse primeiro episódio muito boas. E o ator, cujo nome eu não me recordo agora, entregou bem. Eu vi dublado, então não sei muito bem as inflexões da voz dele. Mas em questão de aparência, expressões faciais, a forma como ele se porta, a forma como ele fica parado, essencialmente, o jeito que ele anda, a cara de eu não me importo com você, ele entrega tudo isso muito bem. O ator passa carisma com seus gestos corporais, essencialmente. Outra coisa que funciona muito bem nesse início e se carrega até o final da série, vou admitir, é a coreografia das cenas de luta. Eu sempre critico cenas de luta corpo a corpo hollywoodianas, porque elas só não são tão boas assim, geralmente no caso. Então ver algo nesse estilo aqui dá uma limpada no paladar, basicamente. Eu acho que tem um pouco mais de corte do que eu queria que tivesse, mas ainda assim tá muito bom e mais importante. Nesses dois primeiros episódios em particular, o Yusuke não sabe lutar muito bem ainda. Ninguém sabe lutar muito bem ainda. Nós não estamos com os personagens que sabem artes marciais ou blá 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 blá. Então, o estilo de luta de um delinquente é o estilo de luta de um delinquente. O Yusuke usa muito o ambiente, tenta prender o inimigo da maneira que dá. É tipo, bem legal, não uma luta só direto, duas pessoas fazendo uma coreografia muito foda. Não, é um brother de tipo 17 anos tentando não morrer. Ao mesmo tempo que ele sabe lutar razoavelmente bem. Isso adiciona muito ao personagem do Yusuke, por exemplo. As lutas contam muito sobre a personalidade dele. Isso é muito legal, isso é muito importante se ter uma história. Isso faz com que as lutas não sejam só legais pra ser legais, elas têm algum tipo de camada mais funda. Você tá conhecendo mais o personagem por causa da maneira como ele soca, essencialmente. Portanto, eu acho que essa série começa legal. E eu acho que tem muitos pontos ainda assim legais nos próximos episódios. Muitas cenas boas, muitas cenas bem divertidas. Eu me diverti em geral vendo. Não super duper me diverti, mas eu não tava entediado. Só que eu sinto que essa série sofre de um problema, e é um problema muito forte. Um problema tão forte, tão simples, que meio que faz com que o resto da história inteira seja só medíocre. Ele é muito rápido. O ritmo do primeiro episódio é bom. Nada parece muito corrido, nada parece muito arrastado. O Yusuke tem um mini arcozinho do primeiro episódio que eu acho que funciona pelo quão não grandioso ele é. Então tá good. Tudo acontece no momento certinho. E aí, a partir do segundo, parece que eles começam a comprimir uns 35 plots no mesmo episódio, só que de uma maneira que não tem muito impacto emocional. Muito não.
Nenhum. Além de que os plots ficam sem muita explicação, parece muito um veja o anime e depois veja isso daqui pra você entender o que exatamente está acontecendo. Não que seria difícil de entender, mas é porque nada tem muita atenção. No episódio 2, o Yusuke luta contra esse bicho e depois tem a situação do Kurama. E ele resolve a situação do Kurama decidindo cortar metade da vida dele. Ele sacrificou metade da vida dele por esse brother. Só que, tipo, não só a gente não sabe quem ele é, como a gente não sabe muito da história dele, é só mencionada, tipo, rapidinho. E aí não teve nem o episódio inteiro pra ele, porque teve outras coisas acontecendo no meio. Então não é nenhum momento de catarse de, nossa, olha o quão bom é o Yusuke, nossa, olha só o que ele fez pra esse cara que era pra ser um inimigo dele. Não, é só um momento de, tá bom. Eu acho que o mais ofensivo é o terceiro episódio, na verdade. Nesse mesmo episódio, nesse exato mesmo episódio, Yusuke luta contra o Riei e aí perde. E aí tem o arco de treinamento dele junto com o Kuwabara. E nesse arco de treinamento nós temos aquele arco padrão de arco de treinamento. Ah, por que você está me fazendo fazer isso daqui? Nossa, é inútil. Ah, você é um péssimo aluno. Ah, nossa, isso aqui é estúpido. Ei, olha, o Kuwabara está se esforçando. Caramba, talvez eu pudesse me esforçar também. Vou me esforçar também. Caramba, Yusuke, você conseguiu. Parabéns. Olha só, toma aqui meu poder. Obrigado, velha Genkai. Agora eu amadureci como pessoa. Isso dura, eu acho que uns 10 minutos. E aí, a namoradinha do Yusuke é capturada, porque sim. E aí ele vai e mete porrada no Riei. E aí depois de ele meter a porrada no Riei, o Kurama fica tipo, não, isso é estúpido, para de fazer isso. E eles param de fazer isso e vão lá salvar a garota e a irmã do Riei. E o Kuwabara vai junto. Eu não lembro se é exatamente nesse episódio, mas o momento onde o Kuwabara decide ir junto é muito engraçado, porque os três estão andando na rua e o Kuwabara só aparece na esquina, assim, tipo, eu vou com vocês. E é isso, fim. Aí, enquanto isso tudo tá acontecendo, o Toguro vai lá e mata a Genkai. A personagem é apresentada nesse episódio e aí ela morre. E o fato dela morrer é, tipo, um ponto emocional que fica relevante até o final da série. Mas como eu acabei de apontar aqui, tanta coisa acontece uma vez só que meio que dane-se. Como é que eu vou me importar com qualquer coisa que está acontecendo se parece que, ao invés de me contar uma história, você tá me contando alguns fatos? No início de cada episódio, tem o Kurama fazendo uma recapitulação dos episódios anteriores. A série, às vezes, parece ser só essa recapitulação. Parece que são só alguns eventos sendo ditos pra gente. Parece que um amigo meu tá resumindo o que é essa série, ao invés de eu ver a série. Eu sinto que essa velocidade é o problema que ferra a série inteira, essencialmente. Eu não ligo pro Toguro, porque o Toguro tá aqui como vilão dessa temporada. Eu imaginaria que Toguro ficaria pra uma segunda temporada, ou sei lá, mas não. Eu acho que já que é o vilão mais popular de Yu Yu Hakusho, ele só tá aqui, só que ele não, né, ele não é muito interessante. Ele tem que aparecer pouco, ele não pode ter muita profundidade. Os temas e paralelos dele com o Yusuke parece que vem mais à tona só no último episódio mesmo, porque a série tinha que lidar com muita coisa com o Yusuke antes disso, então não dava pra construir um paralelo interessante entre ele e o vilão. Durante o episódio 4, o Riei e o Kurama lutam contra algum oponente. A luta do Kurama em particular é muito importante pro personagem dele, porque ela estaria ali pra finalizar ou pelo menos pontuar a questão do personagem do Kurama, de que ele é meio humano e meio yokai. Que lado ele quer se manter? Ele libera a forma yokai dele durante o combate, mas ele fica tipo, eu não queria fazer isso. E no fim das contas ele ainda assim vence como humano. Então tinha uma história pro Kurama nessa luta. Só que não só tem que acontecer muitas outras coisas ali, não dá pra ter um foco maior pro Kurama nessa cena, como a série optou por deixar o ritmo mais de ação e mais intenso do que realmente ter um momento de personagem. Então a luta dele e do Riei ficam cortando uma pra outra constantemente, enquanto a gente vê as 35 outras coisas que estão acontecendo nesse clímax. Com isso, não parece ter muito tempo pro Kurama ter o momento de personagem dele. É um tá aqui porque meio que tem que tá aqui. Foi algo que foi contado pra gente, não algo que foi apresentado aos poucos pra narrativa e seguindo, não. Foi algo que foi contado pra gente. Então meio que é necessário terminar isso de alguma maneira. E aí eles terminaram. Tá bom. Esse podia ter sido um seriado bem legal. Realmente podiam ter sido. E acho que até essa ideia de ser 5 episódios não foi realmente que matou. Foi mais a direção do que eles queriam fazer com a história. Episódios 3 a 5 são tão rápidos. É tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que a parte emocional fica esmagada ali no meio. Ainda assim, eu me diverti o suficiente. Não foi de todo ruim. E vocês, o que vocês acharam? Vocês gostaram? Deixe nos comentários. Enfim, é isso. Muito obrigado por ter assistido. Muito obrigado a quem me apoia financeiramente de qualquer maneira. Até a próxima e até!